Agora em Brasília, 8h23. Vida Acadêmica. Dia de conversarmos com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês às quartas-feiras. Antes de falarmos do tema principal, que é a divulgação científica e a popularização da ciência, Mari, como você vem acompanhando essas notícias agora sobre a educação, com liberações de verbas, o Ministério da Educação, CAPES? Qual a sua opinião? Olha, Sérgio, o que eu tenho percebido é que o governo, a partir da mobilização da comunidade científica, vem recuado em algumas medidas que a gente considerou que comprometeriam muito o desempenho da pós-graduação no Brasil. Me parece que foi ontem, né, que o ministro disse que desbloqueou um montante bastante grande de verbas. Eu não sei os bastidores, né, o que levou a esse desbloqueio, mas é um motivo interessante para a gente poder comemorar, sim. Só que não parar a mobilização, porque, enfim, até agora, pelo menos em relação à iniciação científica, que eu falei com vocês há uns programas atrás, a gente ainda não tem um retorno do CNPq de que será cumprido que o recurso do ano todo vai ser executado, né? Assim, então, até agora, a notícia que a gente tem para os nossos bolsistas de iniciação científica, por exemplo, é que a bolsa me parece que está garantida até o fim do ano só, não até ao longo do ano que vem. Mas é a gente acompanhar, penso eu, né? Hoje vai ter uma marcha pela ciência lá no Congresso Nacional, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas é uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com o objetivo de realmente fazer uma mobilização bem corpo a corpo junto aos parlamentares no Congresso Nacional. Na verdade, começa agora, né? Haverá uma recepção e uma organização de grupos de pesquisadores lá no plenário 13, agora, de 8h30 da manhã até 10 horas, e na sequência haverá uma visita e uma conversa com os parlamentares, onde eles vão entregar um documento que trata do orçamento para ciência e tecnologia do ano que vem e as implicações que os cortes do governo nesses órgãos podem trazer para a ciência e tecnologia nacional no ano que vem. Também haverá hoje, no fim do dia, um ato político, que eles estão chamando ato político Marcha pela Ciência, lá no plenário 12, na Câmara dos Deputados, às 4 horas da tarde. Já deixo o convite para todo mundo que puder e quiser participar. A gente sabe que a entrada na Câmara dos Deputados é gratuita, livre, lá todo mundo pode entrar e participar conosco dessa Marcha pela Ciência no Congresso Nacional. Está certo, Mari. Vamos falar agora sobre divulgação científica. Mas o que é a divulgação científica, Mari? Olha, Sérgio, divulgação científica é um termo que tem que ser muito caro para todo mundo que está na pós-graduação, para quem está na graduação e quer ser pesquisador, para quem já faz pesquisa, para quem trabalha em uma instituição de pesquisa e para toda a sociedade brasileira. A divulgação científica, ela também é conhecida como popularização da ciência. E ela abrange todas as atividades que fazem alguma difusão de conhecimento científico para quem não é cientista, para quem não está envolvido nesse cotidiano da ciência, né? Para públicos que não são especializados em atividades de ciência e tecnologia. Existe uma definição clássica de um autor brasileiro chamado Wilson da Costa Bueno, que ele diz o seguinte, que a divulgação científica é a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos, veículos ou canais, para veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo. Em linhas gerais, divulgação científica é eu falar de ciência para quem não é cientista, de maneira que essa pessoa compreenda, entenda, se aproprie e, de fato, valorize, compreenda que a ciência está no cotidiano dela. E qual é a importância desse tipo de atividade? Bom, a divulgação científica é fundamental para o avanço da ciência, Sérgio.
A gente sabe que hoje a ciência no Brasil é prioritariamente feita nas instituições públicas de pesquisa. É uma atividade que é financiada por nós, por todos os brasileiros. Então, primeiro a gente tem um direito, né, como cidadão, de saber onde que está sendo investido o nosso recurso, bem como entender quais são as prioridades da ciência, quais são as prioridades dos cientistas e as prioridades dos governos para a ciência. Apenas por meio da divulgação científica é que as pessoas sabem o que de fato acontece nas universidades, o que acontece nas instituições de pesquisa. Uma outra coisa, né? Se mais gente sabe, então, o que é a divulgação, o que se produz em ciência no país, mais gente vai compreender a importância da ciência para o país, vai conseguir identificar que a ciência está no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e vai conseguir, inclusive, apoiar mais a comunidade científica, né? Em meio a esses cortes de recursos, a gente ouviu alguns brasileiros que diziam, né, nas redes sociais, e também colegas falavam, tem que cortar a verba mesmo. Eu não sei o que se faz ali dentro daquela universidade, o que se faz na instituição de pesquisa. E aí a gente ouviu, inclusive, alguns jargões, né? Tipo, a universidade só tem comunista, só tem ideologia, enfim, por vezes as pessoas reduzem a universidade a algo que alguns grupos delimitam pelos seus motivos, enfim, isso não é a universidade inteira. Então, a divulgação científica auxilia que se promova um debate sobre aquilo que se faz em ciência. As pessoas nunca vão falar ou defender ou se apropriar de algo que elas não conheçam. Então, a divulgação científica é importante também para educar a população. A gente tem observado o crescente movimento anti-vacina no país, né? O Brasil, inclusive, até o início do ano passado, ele tinha um selo de erradicação do sarampo, por exemplo, e ele perdeu esse título, digamos assim, da Organização Mundial da Saúde, porque ano passado tivemos mais de 1.000 casos de sarampo. E muita gente que nega, né? Nega o conhecimento científico, por exemplo, dizendo, as pessoas que falam que a Terra é plana, por exemplo, enfim. Então, só por meio da divulgação científica que as pessoas vão conseguir compreender a importância do conhecimento científico, que de fato ele faz diferença na vida, né? Quando a gente trabalha com ações de divulgação científica, a gente também democratiza o acesso ao conhecimento científico sobre temas que são do nosso cotidiano e que podem impactar a nossa vida, o nosso trabalho. Por exemplo, né, quando se fala de transgênicos, quando se fala de células-tronco, se fala de energias renováveis, se fala de mudanças climáticas. Tudo isso tem muito pesquisador no Brasil e no mundo que está trabalhando, que está estudando, exatamente para que a gente entenda melhor o nosso cotidiano e possa avançar, que a gente tenha um cotidiano melhor. E Mari, quem é o responsável por fazer essa divulgação científica? Olha, Sérgio, muita gente pensa que o responsável por isso é só o setor de comunicação de uma instituição de pesquisa. Aí você chega na instituição e fala assim, fala lá com um jornalista, fala lá com um assessor de comunicação, ele vai conseguir te responder melhor e tal. Mas não, isso é importante deixar claro. Todo pesquisador, todo estudante de pós-graduação, todo mundo que está fazendo um TCC ou uma monografia é responsável por fazer a divulgação científica do conhecimento que ele produz. E, inclusive, existe hoje uma abinha lá no Currículo Lattes, que é a plataforma digital que reúne os currículos de todos os pesquisadores, pós-graduandos e graduandos no Brasil. Tem uma aba lá específica para se listar as ações de divulgação científica que o pesquisador, que o estudante faz. Isso tem sido valorizado, né, pelo CNPq. E todos nós, então, devemos ser divulgadores da ciência. Para você ter uma ideia, Sérgio, inclusive, ainda bem, né, que no Brasil tem instituições que, inclusive, financiam projetos específicos na área de divulgação científica. A gente tem, por exemplo, o Instituto Serrapilheira, que faz geralmente um grande edital para fomentar que qualquer pessoa que tenha o desejo de ser um divulgador da ciência apresente uma proposta. É um edital nacional que tem ficado bastante famoso, ele existe há alguns anos. A gente tem, por exemplo, a própria Fiocruz, onde eu trabalho esse ano,
ela fez um edital específico para todos os seus trabalhadores, qualquer trabalhador, se fosse servidor, poderia participar, exatamente apresentando um projeto de divulgação científica para ser desenvolvido ao longo do ano que vem. Então, a gente percebe que a instituição vai abrindo espaço e vai fomentando iniciativas que não partam só dos departamentos de comunicação. Inclusive, nesse edital da Fiocruz que eu citei, uma colega minha de trabalho, Janaína Maia, ela fez uma proposta, foi contemplada nesse edital e vai produzir, em um formato de podcast, conteúdos que apresentem o tema das meninas e das mulheres na ciência, popularizando um pouco, então, a história de vida, os desafios e as pesquisas que são produzidas por mulheres brasileiras na ciência. Interessante essa iniciativa, principalmente o formato podcast que vem crescendo a aceitação dele, uma forma de difusão, de divulgação de muitos conteúdos, né, Mari? Sim, com certeza. Antigamente a gente pensa... Antigamente, né, gente? Tô falando antigamente, podcast é tão recente. Mas, enfim, é porque o tempo passa muito rápido. Mas antes a gente pensava no podcast, a gente ouvia lá, né? O Spotify, só música e tal. Não, hoje se você coloca uma palavra-chave de qualquer tema, você vai encontrar ali, dentro do podcast, a informação relacionada a esse tema, né? E aí os podcasts têm formatos super variados, vai desde de 10, 15 minutos até podcasts com entrevistas que duram 1 hora e meia. Tem podcasts de divulgação científica também. Falamos do podcast, mas quais os outros formatos de uma divulgação científica? Como ela pode ser feita? O podcast é uma? Sim, o podcast é uma, Sérgio, porque é um formato de áudio, né? Você transformar aquilo que está dentro dos laboratórios em áudio de uma maneira interessante, usando recursos de áudio interessantes, né? O ideal é que se pense a divulgação científica em um formato que ultrapasse o muro da universidade, que ultrapasse o muro daquela instituição de pesquisa. A divulgação científica, é importante deixar claro, a gente nunca vai fazer um podcast, por exemplo, lendo um artigo científico ou lendo um resumo de um artigo científico. Vai ficar chatíssimo, nem todo mundo vai entender. O artigo científico ele é escrito para que as pessoas daquela área específica leiam. Eu acho que as pessoas têm que ter essa noção. Por exemplo, eu sou pesquisadora na área de comunicação em saúde. Se eu pegar um artigo, sei lá, do meu marido que trabalha com análise de redes, eu não vou conseguir entender tudo. Eu consigo entender o formato ali, mas não é da minha área. A divulgação científica, então, ela não vai se fazer por meio daquele modelo tradicional de artigo científico, paper, ou então resumo para congresso, pôster científico, não. Ela pode ser em formato de podcast, eu dei esse exemplo lá da minha colega Janaína Maia, que vai fazer, que inclusive depois a gente podia até divulgar aqui, quando já tiver lançado. A gente tem um outro podcast que é muito bacana, que é lá do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, onde eu fiz a minha especialização, que se chama Oxigênio, que é um podcast onde se falam de temas de ciência de uma maneira bem simples e bem acessível. É produzido lá pelos alunos do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJOR. E se vocês digitarem Oxigênio aí, vocês vão, na internet vocês vão achar. A divulgação científica, ela pode ser feita também em formato de vídeo, né? A gente tem hoje dezenas de canais no YouTube que apresentam informação científica mesmo, não essa informação pseudocientífica de antivacina, tem isso aí também, mas falando de divulgação científica séria e de qualidade. A gente tem, Sérgio, em formato radiofônico também. O que a gente faz aqui no quadro não deixa de ser uma iniciativa de divulgação científica, né? A gente tenta trazer conteúdos da vida acadêmica em uma linguagem mais acessível, a gente tenta fazer o formato ficar mais interessante, né? Trazendo informações numa linguagem mais simples. Outra forma de divulgação científica interessante pode ser por meio de uma exposição, por exemplo. Existem hoje museus de ciência, né? Museus de história natural. Aqui em Brasília existe ali no eixo monumental o próprio planetário de Brasília, que eles apresentam, são espaços, né, que apresentam e possibilitam uma interação da ciência com os participantes, com os visitantes, né? Pode ser feito também um evento, né? Pode ser uma atividade de divulgação científica. A gente tem agora, no fim do mês, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde tem uma série de eventos que vão ser promovidos ao longo de uma semana, na última semana de outubro, em todo o Brasil, que é uma
o tema esse ano é bioeconomia, que quando eu olhei o tema eu falei, nossa, o que significa isso? Como a economia é movimentada e movimenta, né, toda a nossa vida, enfim. E a gente tem também, por exemplo, um professor que faz uma aula interativa, uma palestra que um cientista faz em uma escola, que faz em uma praça, para um público que seja diferente dos seus pares, também é uma iniciativa de divulgação científica. Outro formato, né, que são os mais tradicionais. Pode ser feito por meio de uma revista, né, como a gente tinha na Super Interessante, a Galileu, que trazia um jornalismo científico. E pode ser feita também nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Inclusive, é incentivado, né, que os jornalistas não, que os pesquisadores abram contas nesses espaços para falar dos seus experimentos, para falar daquilo que eles fazem de uma maneira mais interessante e atrativa para a população. Mas, finalizando esse tema dos formatos, o mais importante, o que é fundamental as pessoas entenderem, é que a linguagem ela precisa ser acessível e interessante para quem não é acadêmico. É claro que aí existe um problema, Sérgio, porque tem aquele embate permanente, né? Porque o cientista acha que precisa colocar todos os termos técnicos, né, os conceitos, para se evitar que se tenha uma leitura equivocada, uma leitura incompleta dos seus dados. Mas, ao mesmo tempo, se eu falar numa linguagem muito técnica, a pessoa não vai entender nada, não vai ser divulgação científica. Então, existe esse desafio aí na transformação da linguagem, sabe? Sem perder o rigor científico, obviamente, né? Sem vulgarizar, digamos assim, a pesquisa que o cientista ou a instituição está fazendo. Mari, mas como saber que o que está sendo feito, de fato, é divulgação da ciência? Olha, Sérgio, qualquer iniciativa que se pretenda de divulgação científica, ela precisa ser pensada com base no público leigo. Então, eu não posso pensar em fazer uma ação de divulgação científica pensando no pesquisador, pensando naquela pessoa que tem doutorado, que tem mestrado, que tem pós-graduação. Não. Eu tenho que pensar naquela pessoa que não sabe nem o que é um artigo científico, sabe? Aquela pessoa que nunca ouviu falar de objeto de pesquisa, que não sabe o que é problema, que acha que problema é só os boletos para pagar, por exemplo. Que uma pessoa que não sabe nem o que é hipótese científica. Enfim, uma pessoa que não tem noção nenhuma de método científico. Se eu faço um produto pensando nessa pessoa, eu estou fazendo um produto de divulgação científica. Sabe quem é o público da divulgação científica? É a minha mãe, é a sua tia, são as crianças, os adolescentes. São as pessoas que não têm uma relação direta de trabalho, nem uma formação científica. Inclusive, falando em adolescentes, Sérgio, vou aproveitar e fazer uma propaganda de uma atividade gratuita que vai ter nessa sexta-feira, lá no Instituto Federal de Brasília, vai ter o Genomic Day, que é uma iniciativa da Fiocruz com uma série de palestras e minicursos sobre genômica para adolescentes. Vai ser de manhã, na manhã toda, nessa sexta, lá no IFB. Quem quiser saber mais, pode acessar lá fiocruzbrasilia.fiocruz.br, porque tem a programação completa. Mas é o tipo de atividade que você pensa. O que você sabe de genômica, Sérgio? Me conta. Sobre o quê? Eu não sei nada. Sobre genômica. Não sei, não tenho a menor ideia. Não é? Exato, eu também sei nada disso. E aí eu fico pensando, caraca, é um evento sobre genômica e eles vão falar de genômica numa linguagem que o adolescente entenda. Então, tanto você, quanto eu, quanto o ouvinte que está nos ouvindo, pode ir lá participar para poder saber mais, porque eles vão ter que falar numa linguagem muito acessível. Eles vão ter, inclusive tem uma parte de mini-cursos, lá, umas oficinas, para aprender a fazer sequenciamento de RNA, por exemplo, que eu falo, nossa, eu lembro disso na minha aula de biologia, mas eu não lembro de verdade, assim, o que é a genômica, né? Se trata dos genes, etc., mas enfim. Então, só para dizer isso, né? Para saber se é divulgação científica, eu tenho que pensar no meu público. Eu pensei que o meu público não é o cientista, é divulgação científica. E temos aqui, só para explicar para o nosso ouvinte, também para mim. Genômica é um ramo da genética que estuda o genoma completo de um organismo. Mari, muito obrigado por uma palavra nova para pesquisarmos. Né?
Mariara Oliveira conosco todas as quartas-feiras no quadro Vida Acadêmica, hoje falando sobre divulgação científica e popularização da ciência. Muito obrigado, Mari. Até a semana que vem. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, de fazer divulgação científica no rádio toda quarta-feira de manhã. Obrigada.